A exposição Design da Periferia apresenta a coleção de design popular do Pavilhão das Culturas Brasileiras, instituição aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Esse acervo é constituído de objetos feitos por pessoas comuns em várias partes do país e objetos feitos a partir da necessidade de resolver problemas do dia a dia das pessoas. Muitos dos objetos que a gente vai ver aqui nessa exposição são feitos por pessoas com baixa escolaridade, algumas até analfabetas. Mas o resultado do seu trabalho não fica nada a dever ao trabalho dos designers saídos das universidades. Esse carrinho pode ser considerado um objeto síntese da exposição. Ele foi criado por José Genésio dos Santos, um vendedor de quebra-queixo, aquele doce de coco, do interior de Alagoas, de Penedo. E ele fez um objeto que atende exatamente às funções que ele precisa. As gavetas acondicionam diferentes variedades do doce, além de papéis de embalagem, moedas, dinheiro e copos descartáveis para cachaça, conhaque de alcatrão e água, que ele também vende. Ao sobrepor diversas caixas de madeiras coloridas em padrões geométricos, seu José Genésio fez um objeto que atende a tudo que ele precisa, só que esse objeto vai além. Ele demonstra uma inequívoca dimensão poética. O título da exposição se refere ao fato, não necessariamente da periferia da grande cidade, mas ao fato de que as coisas que a gente está mostrando aqui são coisas que estão fora do centro das nossas atenções habituais. Estão fora da mídia, fora do olhar da cultura institucionalizada. A gente dividiu a exposição em 4 módulos: rua, casa, corpo e brincadeira. E vamos começar a visita pela rua, que é o locus privilegiado para a gente observar essa inventividade da criação popular. Postos de trabalho de vendedores ambulantes, modos de expor produtos à venda, anúncios gráficos, entre outros, revelam uma compreensão afinada da capacidade do design de expressar a identidade dos empreendimentos e chamar a atenção do freguês. Esse ensaio fotográfico de Titus Hedley na região do Cariri cearense, especialmente nos municípios do Crato e de Juazeiro do Norte, mostra um universo local muito rico, como se vê nessa instalação improvisada colocada na rua para sinalizar uma loja, lembrando os cataventos da nossa infância, no modo de agrupar esses chapéus, as vassouras, e no colorido muito forte das peças, até os pintinhos são coloridos. De Salvador, a gente conseguiu várias obras, graças a uma pesquisa que já havia sido feita lá desde 2002, pela ONG Cipó Comunicação Interativa e Escola de Tecnologia Oicabum. Eles constataram uma série de carrinhos ambulantes que recontextualizam objetos feitos com outras finalidades. Nesse caso, um carrinho de pedreiro recebe vitrine de acrílico e caixa de isopor para se transformar numa lanchonete. Este outro usa estrutura de carrinho de bebê e carcaça de grades de geladeira para pendurar vários tipos de produtos. Os vendedores de taboca, que nos estados do Sudeste é chamado de beiju, reutilizam latas usadas de mantimentos ou de tintas para condicionar e transportar o alimento. Como essa lata é rígida, ela é ótima para proteger o beiju. As latas são coladas com durepox e acopladas a uma alça para pendurar nos ombros, facilitando assim o seu transporte. E ando sobre a terra e vivo sobre o sol. Miais, raízes. Desde o início dos anos 1970, vendedores circulam pelas ruas de Salvador, oferecendo café aos transeuntes e aos balconistas das lojas. De início, eles carregavam as garrafas térmicas em caixas de madeira com alças. E essas caixas já se destacavam pela diferenciação das cores, pelos grafismos.
O cansaço no fim do dia devido ao peso, o desejo de transportar mais garrafas térmicas e a vontade de ficar mais tempo nas ruas levaram à criação dos primeiros carrinhos, com direções rudimentares de madeira e adaptação de rodas de rolimã ou de carrinhos de bebê. Antigamente não tinha som nos carrinhos de café, tá entendendo? Era mais de guia de mão. Aí, teve um senhor que fez um carrinho, aí daí para frente todo mundo começou a fazer, tá entendendo? Daqui a pouco começaram a fabricar os carrinhos em modelo de trio elétrico e daí preferiram botar um sonzinho e aí funcionou, tá entendendo? E quando tem som, balança mesmo e a freguesia chega junto do cafezinho. Quero ver o cara sentar numa praça, subiar e chupar cana. Ser cantor ou compositor, pudesse ser ator ou jogador de... O Pavilhão das Culturas Brasileiras tem 2 carrinhos do Paulo César. Este tem estrutura de madeira pintada e detalhes em metal, sobre eixos com 4 pequenos pneus e frente de miniatura de caminhão. Este outro também é parecido, mas aqui são 20 rodas volantes de plástico. Olha só o delírio criativo do Paulo César nesse carrinho. Um concurso realizado intermitentemente desde 1987 pela Associação Cultural Viva Salvador premia as mais belas criações e vem contribuindo para que os carrinhos de café se transformem num singular fenômeno de criatividade coletiva. Durante o evento, os vendedores se reúnem no pátio externo do Mercado Modelo e desfilam pelo entorno. Presume-se que existam mais de 1000 carrinhos circulando pelas ruas de Salvador atualmente. E nenhum é igual ao outro. Mas algo que agora está só na lembrança são as tradicionais barracas das festas de rua de Salvador. Cada uma tinha seu próprio padrão de cores, grafismos e elementos decorativos, tanto no mobiliário quanto na decoração da própria barraca. Empilhados durante o dia, quando fora de uso, os banquinhos compunham conjuntos incríveis, muitos deles em composições geométricas que variavam de dia para dia, conforme o jeito com que eram arrumados. De 1984 a 94, o fotógrafo baiano Adenor Gondim documentou essa manifestação da cultura local. No final dos anos 1990, a prefeitura proibiu o uso dos móveis de madeira e impôs, por decreto, a utilização de móveis industriais de plástico cinza ou branco. A paisagem urbana, que era plural, tão sugestiva e comovente, ficou homogênea e empobrecida. Os catadores de lixo estão presentes na maioria das cidades brasileiras. Se a gente tiver olhos para ver, vai reparar que muitos deles usam carrinhos absolutamente geniais. Esse aqui utiliza uma carcaça de geladeira acoplada a 4 pneus e a pedaços de madeira. As rodas são comandadas por uma direção colocada em cima. E uma reentrância no painel permite que o condutor use também a força abdominal para empurrar o carrinho. Mas talvez o mais inventivo catador seja o Maverick de Salvador. Ele trabalha todos os dias recolhendo lixo pela cidade, mas de vez em quando desfila pelas ruas com um carrinho que ele veio elaborando ao longo dos anos com as sucatas que encontrou e que se transformou numa verdadeira instalação. Maverick é ele próprio, um artista da performance. Então, o mestre Maverick fez do lixo arte, cultura, filosofia, ideia, e aí se destacou, como você está vendo aí, essa grande obra de arte aí, tudo material reciclado do lixo aí. Isso aí é minha vida, né? É meu carinho, é minha vida, aí é tudo pra mim, entendeu? E agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço o lixo, né? Ó, vocês. Ei!
O segundo módulo da exposição se refere à casa. Aqui a gente vê equipamentos domésticos, móveis, objetos para uso dentro de casa. E neles é possível verificar uma coisa: o objeto brasileiro, tradicional, popular, ele é ecológico muito antes dessa palavra entrar nos discursos oficiais dos governos, das empresas. Criar a partir dos restos, a partir do lixo, ou criar usando muito adequadamente os recursos e as técnicas locais, são práticas já imemoriais dentro da criação popular brasileira. Um exemplo são essas churrasqueiras. Algumas são feitas com calhas de lâmpadas fluorescentes, outras usam grades de geladeira ou encostos de cadeiras. Essa aqui emprega tubo de máquina de lavar roupa com pés e grelhas de tubos de ferro. E essa outra utiliza aros de rodas de automóvel fixados numa estrutura de ferro. O capacho é uma improvisação, com reaproveitamento de tampinhas de garrafa fixadas sobre uma tábua de madeira. O resultado é absolutamente funcional, porque as tampinhas são ótimas para reter a sujeira dos sapatos. Um objeto tradicional da cultura material brasileira são as malas, feitas de madeira e revestidas com papel, que recebem grafismos com motivos geométricos. Os móveis são um campo particularmente rico de expressão da inventividade popular. Se a gente se fixar em apenas um tipo, como aqui os banquinhos, podemos ver a variedade de formas que existem para atender a apenas uma função. No móvel é possível ver também manifestações que ficam na fronteira entre o design e a arte. Este é o caso de um criador genial, Fernando Rodrigues dos Santos, da Ilha do Ferro, no interior de Alagoas. Ele transformava galhos, raízes e troncos de árvores da região em móveis e objetos que dão asas ao seu fértil imaginário. Outros dois artistas designers de Alagoas são Antônio de Dedé, morador de Lagoa da Canoa, com seus bancos de madeira pintada, e Rezende José da Silva, do município de Porto Real do Colégio, com seus toalheiros, também de madeira colorida. No módulo Casa, temos um ensaio fotográfico de grande importância, feito por jovens moradores de favelas cariocas, aprendizes da ONG Observatório das Favelas. Eles retratam a disseminação das lajes nos lugares onde moram. As lajes já foram cunhadas como a representação da estética da esperança, por trazerem a possibilidade de ampliação da moradia no futuro. Enquanto a ampliação não vem, são palco do convívio de familiares e amigos, de brincadeiras infantis, do trabalho doméstico ou da contemplação do horizonte. Como diz Eleilson Leite, a laje é chão e é teto, porque a laje que cobre os filhos um dia vira o piso para os netos. O terceiro módulo da exposição trata do corpo. O corpo é essa morada mais íntima, mais direta que a gente tem. E é também um canal para expressarmos quem somos e como a gente quer ser percebido pelo outro. Nesse módulo, a gente mostra formas de expressão através da roupa, através do modo de se pentear, e a gente faz um contraponto entre o sertão e a cidade. O fotógrafo Guma mora no Campo Limpo e circula habitualmente pelas beiradas de São Paulo, como ele diz. O ambiente da vida se tornou também o tema de seu trabalho como fotógrafo. A nosso convite, Guma se debruçou sobre o visual das roupas e dos penteados de jovens de bairros das periferias sul e oeste de São Paulo. Vendo essas imagens, a gente percebe que não é à toa que estilistas de renome dizem beber da moda que encontram nas ruas para criar suas coleções. O Salão comparece com as criações de Expedito Celeiro, que tem uma oficina em Nova Olinda, no Ceará. Seu trabalho é um pouco diferente dos outros mostrados nessa exposição. Enquanto nos demais há uma alta carga de improvisação, no caso de seu Expedito se trata de um ofício tradicional que ele aprendeu com o pai. O traje de vaqueiro
exibe técnicas que são passadas através das gerações e que ele continua fazendo numa das vertentes de seu trabalho. Mas ele tem outra vertente, em que reinventa a tradição e passa a inovar. O tipo de pesponto, por exemplo, é o mesmo, mas ele inova ao usar nas cores e nas combinações, atendendo com essas criações a um consumidor urbano e contemporâneo. Ainda no módulo corpo, a gente vê as representações de corpos femininos e masculinos feitas pelo artista Getúlio D'Amado, do bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Seu trabalho é todo feito com a reutilização de detritos. Aqui, pedaços de madeira, embalagens de metal e plástico, tampas de garrafa, tecidos, fios, interruptores e muitos outros. Brincadeira! O quarto e último módulo da exposição é o Brincadeira, que é dedicado à dimensão lúdica da vida. Aqui a gente vê veículos de vários tipos, carrinhos, aviões, barcos, muitos deles revelando uma imaginação muito fértil do artista, uma carga onírica muito forte, em alguns casos até mesmo uma alucinação criativa. Aqui temos criadores de respeito, como Vieira, da Ilha do Ferro, Alagoas, com a sua miniatura de canoa de tolda, que é uma embarcação típica do Baixo São Francisco, ali onde ele vive. Temos Zezinho de Arapiraca, Alagoas, com seus trabalhos em madeira pintada. Manuel Maurício, de Recife, que emprega lata, madeira e casca de coco nas suas criações. José Maurício dos Santos, de Juazeiro do Norte, Ceará, com seus navios em folhas de Flandres. E Mestre Cunha, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Veja esses veículos com dentes, olhos, línguas, puros delírio da imaginação. Em contraponto, a gente tem os convites para festas e shows na periferia de São Paulo, com uma pegada bem urbana e cosmopolita, em que a diversidade dá o tom. O design é feito pelos próprios jovens que participam das baladas. Visitantes da exposição têm nos perguntado como é que se dá esse diálogo entre o design erudito e o design popular. Eu acho que no Brasil os limites são muito tênues. Temos designers muito reconhecidos, como os irmãos Campana, que declaradamente se apropriam de soluções do design popular e se orgulham, se vangloriam disso. Mas aqui na exposição a gente pode ver também o caminho contrário, o design popular se apropriando de soluções trazidas pelo design erudito. Radicada em Belém, a designer paulistana Fernanda Martins pesquisa letreiros de barcos da Amazônia desde 2004. Ela constatou o uso de letras muito semelhantes às chamadas letras vitorianas, criadas na Europa no século XIX. Em comum estão os tipos de detalhes das letras, as sombras, os enfeites, o uso de maiúsculas. São letras pintadas à mão por pessoas com baixa instrução, mas curiosamente a forma permanece. Outro exemplo são as fachadas de casas do sertão do Nordeste, compostas por reinterpretações do estilo Art Déco, que nasceu na França no início do século XX. Mostramos miniaturas dessas casas em madeira pintada, feitas por João Maleiro, de Juazeiro do Norte, Ceará. Todas essas peças que a gente viu aqui fazem então parte do acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras, o que torna essa a única instituição museológica no Brasil a ter um acervo significativo de design popular. Das peças que a gente viu, algumas características saltam aos olhos. A primeira delas, eu acho, a gente já viu, é a questão da sustentabilidade, né? Esse uso tão adequado das matérias-primas e das técnicas que estão ao redor. Uma outra característica é essa de que os objetos, eles transcendem a função e expressam esse desejo de harmonia,
Isso para mim é muito tocante e até tem uma frase de um arquiteto italiano, Mario Botta. Uma vez em visita ao Brasil, ele viu algumas dessas peças que estão aqui agora e ele se encantou. De volta à Itália, ele escreveu para uma revista de arquitetura e design, Otágono, uma frase de que eu gostei muito. Ele fala: não se trata apenas de respostas técnicas e funcionais. Fica evidente nesses objetos que o uso é um pretexto para a proposição de formas fantásticas, marcas e cores, afirmando com convicção que só a beleza poderá salvar o mundo. Outro grande nome que eu gostaria de citar, é o Aloysio Magalhães, designer, administrador cultural do nosso país, que tinha uma frase muito interessante dizendo que a invenção é uma estratégia de sobrevivência do povo brasileiro. Empurrado pela necessidade, empurrado pela miséria, pela pobreza, o povo se viu em condições de criar coisas, muitas vezes improvisações mesmo, e atendendo a essas necessidades. Somos um país jovem, um país em que tudo está por ser feito, então quando a gente vê essa necessidade empurrando a invenção, empurrando essa liberdade criativa que o povo brasileiro expressa. O que é interessante é que a gente já viu muitas dessas coisas nas ruas, a gente já trombou com elas algumas vezes, mas eu acho que só quando a gente as vê num espaço como o espaço de um museu, numa exposição como essa Design da Periferia, é que a gente pode se dar conta de como elas podem contribuir para a nossa sociedade.